Abra sua Bíblia comigo aí no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e 15. Me dá um dó, fica em dó, por favor. Toca aí. Toca. Aumenta um pouquinho para mim o teclado aqui, né? No centro, por favor. Obrigado. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Louvado seja Deus por sua palavra. Você pode fechar seus olhos. Eu quero que você ore nessa hora, apresentando teu coração diante de Deus. Permita ao Senhor hoje trabalhar no teu coração, gerando em você um novo começo. Permita ao Espírito Santo ter liberdade a Ele, para que Ele trabalhe no teu coração, te levando a viver sonhos e projetos que você enterrou, sonhos e projetos que alguém entulhou, sonhos e projetos que foram esquecidos, deixados pelo caminho. Chame a presença do Senhor sobre a tua vida, desde a abertura desse culto, desde a ministração das canções. O Espírito Santo tem passeado aqui no nosso meio. E agora que você vai ouvir a palavra do Senhor, diga para Deus: faz em mim o teu querer, Senhor. Faz em mim a tua obra. Eu vou te dar aí pelo menos 1 minuto, não se importe com o meu silêncio. Faça a sua oração agora. Se quebrante diante do Senhor. Quebrantamento é o reconhecimento da grandeza de Deus diante da nossa pequenez. É o reconhecimento do poder do Espírito Santo na nossa vida diante da nossa incapacidade. Então isso, fecha teus olhos e ore. Traga à memória o que te dá esperança. Apresente aquilo que você tem projetado, aquilo que você tem vislumbrado. Coloca diante do Senhor. Diga: Senhor, sozinho eu não posso. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Pai. Oh, Espírito Santo. Oh, Shekalabalabashuri, Calabashuri, Andalabacalabashuri. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, Pai. Precisamos da tua presença, Senhor. Precisamos da tua presença. Precisamos da tua presença. Xiralabanda labaxou, nalabanda labaxou. Xiralanda labaxou, nalabanda. Nos consagramos a ti, Senhor. Nos apresentamos diante do teu altar, Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Erga a sua voz, diga: eu quero viver. Eu quero viver. Faz meu coração. Fazendo todo medo desaparecer.
Eu quero viver. Diga: vem, vem, Senhor, vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito, vem. Espírito Santo. Espírito, vem. Espírito Santo. Diga: eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faça essa oração: eu quero viver, Senhor. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Levanta a sua mão, adora o Senhor. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia. Erga a sua voz, diga: Santo Espírito, Santo, Santo Espírito. Santo, Santo, Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia. Sua igreja, diga: eu quero viver, eu quero viver. A última vez, sua igreja, eu quero viver. Faça essa oração para o Senhor.
Antes de você se sentar, se você puder, coloca a mão no ombro do seu irmão aí. Fecha teus olhos e começa a orar junto com o seu irmão. E diga: Senhor, faz algo novo nessa noite, nesse lugar. Faz algo novo nessa noite, na minha vida. Faz algo novo, Senhor, na minha casa. Faz algo novo na minha família, Senhor. Algo novo. Algo novo. Algo que faz todo o medo desaparecer. Algo novo que cura meus anseios, que sara as minhas feridas. Oh, um novo começo, Senhor, uma nova oportunidade, uma nova chance, algo novo, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Oh, Jesus, 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 presença de Deus, presença de Deus. Senhor, que a Tua palavra aqueça a fé do nosso coração, e que com a fé aquecida, nós possamos trazer à existência aquilo que ainda não existe. Com a fé aquecida, Senhor, nos ajuda a tomarmos posse daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Queremos viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Limpa a nossa mente, todas as marcas e traumas, todos os medos, Senhor, todas as quedas, todas as feridas, que nada tenha poder de impedir o futuro que já foi escrito por Ti para cada um de nós. Para a glória e honra do Teu nome, Senhor, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus, querido. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Esse texto aqui é um texto muito conhecido de todos nós. O capítulo 3 do Evangelho de João nos conta a história de Nicodemos. Nicodemos foi um fariseu e principal entre os judeus. Ele era membro do Sinédrio. E sobre Nicodemos, nós temos a informação que ele era visto como um governador, ele era visto como um líder entre os judeus. Ele era mestre em Israel, era estudante profissional. Ainda hoje, quando a gente vai a Israel, da última vez que fomos, nós fomos a um bairro ortodoxo, né? Eu levei a nossa caravana, a gente nem precisou descer do ônibus, o ônibus passou dentro desse bairro, e esse bairro ele é habitado por aqueles judeus que têm aquela trancinha e que fazem as suas orações com esse movimento. E aí você entrando nesse bairro, você percebe, né, que os ortodoxos, eles são separados desde criança. Então as criancinhas, tanto menina quanto menino, todos eles já têm aquele tipo de vestimenta, já são identificados como esse tipo de cidadão. E o interessante, quando você visita esse lugar, é você absorver a informação de que eles são assim porque o governo paga para eles serem assim. Eles são assim porque o governo de Israel entende a importância de manter a chama do estudo, da aplicação do coração no estudo da Torá, no estudo do Antigo Testamento, da palavra de Deus, das suas crenças, da base do judaísmo. Então, quando a gente lê aqui, né, sobre alguém que era membro do Sinédrio, e quando você busca informações paralelas à Bíblia, e você encontra informações de que esses membros eram estudantes profissionais, porque eles de fato eram pagos para estudar, para manter a chama do conteúdo do judaísmo viva, e isso acontece até os dias de hoje. Até os dias atuais, né, existem pessoas que são patrocinadas pelo governo
para aprender a cultura, aprender a religião, aprender a base da fé judaica e perpetuar, passar de pai para filho, né, para que as gerações futuras tenham acesso e alcancem essa informação. Então, além de ser um governador, um líder entre os judeus, ele era mestre em Israel, era estudante profissional, era intérprete, era doutor da lei, alguém chamado de Senhor, alguém chamado de doutor por conta dessa sua posição. E quando a gente fala do Sinédrio, nós estamos falando de uma jurisdição que tratava no âmbito civil e criminal. No próprio Sinédrio existiam julgamentos acerca da conduta da população. E como eu disse, tanto na área civil quanto na área criminal. Então, quando pensamos em Nicodemos, pensamos em uma autoridade. Pensamos em alguém relevante, pensamos em alguém de destaque, e que provavelmente era muito conhecido, né? Alguém que era reconhecido quando andava pela rua. O capítulo 3 nos mostra que Nicodemos, ele procura o Senhor na época da Páscoa, né? E muitas pessoas estavam seguindo a Jesus por conta dos sinais que o Senhor já havia manifesto. E Nicodemos é uma dessas pessoas que foram até o encontro de Jesus. Ele foi à noite. O fato dele ter ido à noite leva a duas interpretações. A primeira interpretação é que alguém muito conhecido escolhe a noite para ir ao encontro de Jesus, porque não queria chamar a atenção. Alguém muito conhecido escolhe a noite porque talvez seria mal interpretado pelos seus companheiros de Sinédrio. Uma outra interpretação é que ele foi à noite porque ele sabia que Jesus era um homem muito ocupado. Ele fazia obras extraordinárias. Então, com um senso ético bem evoluído, Nicodemos, ele vai à noite entendendo que seria um momento que ele incomodaria menos a Jesus. Eu acho que as duas coisas se encaixam. Né, o perfil desse homem, dentro daquilo que a Bíblia nos mostra, né, me dá o entendimento de que ele seria alguém capaz de escolher a noite porque não queria chamar a atenção, porque queria evitar estardalhaço, mas que também seria aquele que estava indo à noite porque percebia que era o melhor momento de conversar com Jesus, sem que o atrapalhasse em seu ministério, sem que o incomodasse muito. E aí, no verso 2 do mesmo capítulo 3, nós vemos o porquê, o que motiva Nicodemos ir ao encontro do Senhor Jesus. Diz assim a Bíblia: ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Olha que coisa linda. Da lei, Nicodemos entendia. Ele era doutor da lei. Então, julgando o conteúdo da mensagem de Cristo, julgando o conteúdo do ensinamento de Jesus, é óbvio que ele já tinha percebido que Jesus sabia do que estava falando. Ele já tinha percebido que Jesus não era um aventureiro. Ele já tinha percebido que Jesus era alguém que realmente conhecia a fundo a lei, que conhecia a fundo a Torá, que conhecia a fundo o Antigo Testamento. E isso não é daqui, não. Isso desde os 12 anos de idade, porque a Bíblia nos fala que Jesus, quando vai ao templo com a sua família, na época da festa, ele acaba sendo esquecido por seus pais no templo, e quando José e Maria voltam para buscar a Jesus, eles encontram Jesus dando uma aula dentro do templo. Então, eu acredito que a informação acerca de Jesus já era antiga, de que ele era culto, de que ele era um prodígio, né, na matéria, né, como se fosse um gêniozinho. Tem um nome que está me fugindo aqui, né, mas quando é muito inteligente, né? Superdotado. Eu acredito de verdade que isso já era uma notícia no meio do povo. Só que no verso 2 tem um outro detalhe. O detalhe é o seguinte: ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, ok? Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele.
Ou seja, a motivação de Nicodemos não é discutir a lei, não é sentar com Jesus para trocar informação teológica, que poderia ser, né, essa a motivação. Eu acho que o último exame teológico que fizemos aqui na igreja foi do pastor Rafael, e depois que terminamos o exame teológico, eu propus mais uma vez, a gente sempre propõe, mas acaba caindo no esquecimento, né, de fazermos uma reunião de pastores, né, como se a gente fosse examinar um candidato, mas sem ter um candidato para examinar, mas para a gente poder conversar sobre as coisas da Bíblia, porque durante o exame teológico, a gente mexe com tantas colunas teológicas, né, a gente precisa saber do candidato, então a gente traz à memória, né, tantas informações que são tão relevantes para a nossa caminhada como pastor, que eu sempre eu propus no final da avaliação do pastor Rafael, eu disse, gente, vamos fazer isso, vamos reunir os pastores, a gente tem um questionário de mais de 100 perguntas teológicas, em torno do próprio questionário, a gente pode ter um debate, uma troca de informações, isso é muito bom, e Nicodemos poderia ter procurado a Jesus com esse intuito, mas não foi com esse intuito. Ele procurou a Jesus porque ele entendia que o que Jesus falava não era baseado naquilo que Jesus havia lido. O que Jesus falava não era baseado em informações que ele tinha acumulado em anos de estudo. Não, o que Jesus falava era a revelação de Deus para a sua vida. O que Jesus falava era sim fruto de estudo, de leitura, porque eu acredito de verdade que Jesus na sua infância, adolescência e juventude lia muito a lei, mas tudo muito iluminado pela inspiração e pela revelação que vinha direto do Pai para ele. Nicodemos percebe isso e percebe mais, que não era só uma graça em conhecer a palavra do Senhor, mas sobretudo milagres que acompanhavam o seu ensino e a sua pregação. Que coisa linda! Quando você para ouvir alguém que é muito culto, para ouvir alguém que sabe muito da Bíblia, é muito especial, é muito bom, agrega valor. Agora, melhor ainda é quando você para ouvir alguém que sabe de Bíblia e que vive milagres que acompanham o seu ensino, acompanham a sua pregação. Isso é que Nicodemos foi buscar. Ele foi buscar algo que ele não tinha. Em outras palavras, era como se ele dissesse assim, eu posso me dedicar muito ao estudo, mas eu nunca vou viver o que você vive. Eu posso estudar de madrugada, eu posso mergulhar na palavra, mas eu não tenho uma chave que você tem. Porque ninguém pode realizar os milagres que você realiza se não estiver em Deus, se não estiver conectado com o Pai. Que coisa linda, alguém que tinha raízes profundas do judaísmo, alguém que tinha raízes profundas da letra, reconhecer a manifestação do Espírito a partir da letra. Que essa introdução desconstrua aí na sua mente uma confusão que fazemos, né, entre nos esforçarmos para conhecermos a palavra e vivermos uma autossuficiência do poder de Deus a partir de um conhecimento que a gente consegue adquirir. Que essa palavra, essa introdução desconstrua na nossa mente a ideia de que estudando a gente resolve o problema. Não, você pode estudar muito e você deve estudar muito, mas ore e peça para que venha a revelação da palavra. Porque a lei de Moisés, sem a manifestação do Espírito Santo é morta. Mas graças a Deus que hoje nós temos acesso ao Espírito Santo, o Espírito que traz para nós a revelação. Você começa a ler e às vezes você nem entende muito, mas a graça de Deus te cerca. Essa mesma unção que eu estou sentindo aqui nesse altar, ela vem sobre a tua vida, ela abre os teus olhos espirituais e você começa a perceber que aquilo que você está lendo, que foi escrito há 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás, tem uma aplicação prática na tua vida hoje. Oh, meu Deus!
Aquilo que foi escrito por Davi, eu agora mesmo estava orando por uma irmã no gabinete, e a unção do Espírito Santo veio sobre a minha vida, quando eu comecei a citar aquilo que foi escrito pelo rei Davi, há milhares de anos atrás. Ele escrevia dizendo: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, e Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele me leva a águas tranquilas. E eu estava ali orando e clamando, pedindo ao Senhor que desse a essa irmã um tempo de descanso, e nesse mesmo momento o conhecimento da Bíblia veio à minha mente, e eu pude usar da palavra do Senhor como parte da minha oração. Essa é a chave. Em nome de Jesus, olha para o teu irmão, diga: conheça a palavra, mas sobretudo conheça o Deus da palavra. Uma palavra viva, uma palavra que queima dentro do nosso coração. Nicodemos vai em busca disso. Ele diz: como eu posso alcançar isso? Como eu posso viver essa realidade? Como eu posso servir de instrumento nas mãos de Deus dessa maneira? E aí no versículo 3, em resposta, não é nenhum questionamento, nós não temos aqui um ponto de interrogação, mas em resposta a uma exposição de um pensamento de Nicodemos, Jesus diz: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha só, Nicodemos ele expõe um pensamento. Ele diz assim: eu percebo que você tem muito conteúdo, mas o seu conteúdo não seria suficiente para que milagres acontecessem. Eu percebo que os milagres acontecem porque, além do conteúdo, há uma conexão direta entre o Senhor e o Pai. E aí Jesus responde esse pensamento de Nicodemos, falando assim: quer experimentar do reino? Quer experimentar dessa graça? Quer viver essa bênção de ter essa conexão com o Pai? Experimente nascer de novo. Experimente viver algo novo. Experimente começar tudo do zero. Experimente reiniciar. Eu vou fazer para você a primeira pergunta. Você deseja sair daqui com essa conexão com o Pai, a ponto das suas palavras fluírem junto de milagres, a ponto da sua pregação, do seu ensino, da exposição do seu pensamento fluir junto com a manifestação de milagres extraordinários? Você quer isso? Diga amém. Agora me ajude a ministrar e responda para o seu irmão e diga para ele: experimente nascer de novo. E é lógico, queridos, que esse texto aponta para a salvação em Cristo Jesus. É lógico que esse texto está falando de reconhecimento de Cristo como o único e suficiente Salvador. Nascer de novo significa aceitar a Jesus, morrer para o mundo, viver para Cristo. Claro. Mas há uma aplicação também para crentes. Você já nasceu de novo quando você aceitou a Cristo. Só que nós vivemos numa constante evolução, até que cheguemos ao céu, até que estejamos com o Pai, até que essa nossa carne, esse nosso corpo seja transformado num corpo de glória. Nós estamos em constante evolução. A gente aceita Jesus e a santificação, ela vai acontecendo, a separação para Deus, o afastamento das coisas do mundo, tudo isso vai acontecendo, e a partir do momento em que a gente se aproxima mais de Deus, o Senhor começa a liberar mais a manifestação do seu poder em nossas vidas, as experiências começam a vir, fluir, e aí de repente a gente se vê na posição de Nicodemos, de dizer assim: eu quero mais, eu quero experimentar de coisas extraordinárias, eu quero alcançar uma profundidade contigo, eu quero mergulhar no reino. O que eu preciso? E aí é como se Jesus dissesse assim: apesar de você já ter nascido de novo, é necessário que você nasça de novo. Ué, todo dia reiniciando,
todo dia lutando para estarmos naquela condição inicial. Quantas vezes cantamos aqui desse altar: Senhor, nos leva de volta ao primeiro amor. Quantas vezes pastores subiram nesse altar para dizer: deixa o Senhor te levar ao primeiro amor. Quantas vezes nós oramos clamando: Senhor, me faz experimentar de novo o primeiro amor. E quando falamos do primeiro amor, falamos dos dias em que queimava no nosso coração uma paixão por Cristo, assim que o aceitamos como nosso Salvador. E por que a gente pede isso? Por que a gente pede, como Davi: Senhor, renova em mim a alegria da salvação? Por que a gente clama isso? Por que a gente pede de novo ao Senhor um renovo dessa presença? Porque com o passar do tempo nós somos bombardeados pelo mundo, e a nossa fé vai esfriando, nossa visão vai minguando. A gente começa bem, a gente começa pregando a tempo e a fora de tempo, a gente começa totalmente envolvido com o reino, a gente tem sede e fome pela presença do Senhor. Vir para a igreja não é um fardo, é um prazer, né? Da nossa boca sai o salmo com muita facilidade: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas aí vem os problemas, vem as responsabilidades, vem as decepções, até mesmo dentro da igreja, porque a igreja não é um lugar de gente perfeita. Porque na igreja você encontra com seres humanos que falham com você, e mesmo conhecendo a Bíblia que diz: maldito é o homem que confia no próprio homem, e eu já ministrei isso diversas vezes. A Bíblia não diz que você é maldito por confiar no seu irmão, porque o seu irmão não presta, ou porque ele tem mau caráter. Não, você é maldito por confiar nele, porque em algum momento ele não vai suprir a tua necessidade, porque ele não é poderoso para te dar a resposta que você precisa a todo tempo. E aí as decepções são inevitáveis, elas acontecem, e aí com as decepções, com as frustrações, a gente vai esfriando, e aí você vê alguém cantando e ministrando, e os milagres acontecendo, e você pergunta: por que comigo não está acontecendo? Você vê alguém pregando, e aí você vê os milagres acontecendo, e você pergunta: por que eu não experimento dessa mesma glória? E a resposta para você nessa noite, a resposta para mim, a resposta para nós nessa noite é: quer experimentar de novo dessa glória? Ou quer experimentar de uma glória ainda maior que você já experimentou um dia? É necessário nascer de novo, voltar à inocência, voltar àquele momento em que sentíamos um frio na barriga toda vez que pensávamos em estar na igreja. Essa noite é noite de renovo. Olha para o teu irmão e diga: você vai sair daqui renovado por Deus. Bem, é claro que Nicodemos estranha essa expressão nascer de novo. E aí no verso 4, ele pergunta: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Ele estranha: não estou entendendo isso, me explica isso. E aí, em outras palavras, o que Jesus está falando é: eu não estou falando de nascimento biológico, eu não estou falando de carne, eu estou falando de espírito. Eu estou falando de alguém que é um adulto cheio de problemas, um adulto cheio de dores de cabeça. Eu estou falando de um adulto cheio de feridas, que tem que voltar a ser um bebê no colo do pai. Alguém, sabe, que já acorda mal-humorado. Alguém que já vai trabalhar debaixo de um peso, e que tem que voltar a ser uma criança, como já foi um dia, correndo num parquinho, livre. Às vezes, dentro do meu condomínio, bem na porta da minha casa, tem um espaço para as crianças brincarem com alguns brinquedos e tal, se fosse um parquinho. E às vezes sabe, irmãos, eu saio para trabalhar, para vir para a igreja e tal, pode ter um sol enorme, tem sempre uma criança lá, se pendurando, sabe, num cipózinho de árvore. Às vezes uma chuva, frio, tem lá uma criança. Porque
Para criança não existe tempo ruim. Tá sol, vou brincar. Tá frio, eu vou brincar. O tempo ruim existe para o pai, existe para a mãe. É o pai que diz assim: não, tá muito sol, você não vai brincar não. Ou então, não, tá chovendo, você não vai brincar. Mas para a criança, esse é o dia que nos fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você não está experimentando do sobrenatural? Você não está experimentando de milagres porque você está perdendo a inocência, porque você está perdendo a essência do primeiro amor, porque você está perdendo a sua condição inicial. Bem, quando Nicodemos pergunta: mas como é que alguém pode entrar de novo dentro do ventre da mãe e nascer de novo? Jesus vai então explicando. E aí a gente chega, dentre outras coisas que Jesus fala, e depois em casa você pode ler o capítulo 3, dentre outras explicações, Jesus vai trabalhando com exemplos, né? Ele sempre ensinou com parábolas, com ilustrações. Dentre outras coisas, a gente chega no versículo 14, quando Jesus ele cita algo que para Nicodemos era muito familiar, porque Nicodemos era um doutor da lei, era um doutor da letra, era um doutor da Torá, ele conhecia o Antigo Testamento. E se a gente fala da Torá, se a gente fala da lei, se a gente fala do Antigo Testamento, né, a base principal do estudo de qualquer judeu é o Pentateuco. Os livros escritos por Moisés, né? Quando se fala em lei, né, a figura central da lei no Antigo Testamento é Moisés. E aí Jesus cita então, dentre outras informações que ele libera ali para Nicodemos, no verso 14, ele cita algo vivido por Moisés nos dias de deserto. Verso 14 diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. E aí de repente você me pergunta assim: pastor, que história é essa de serpente no deserto que eu nunca ouvi? Bem, na dúvida, olha para o teu irmão e diga para ele assim: vá ler a Bíblia. Mas hoje, vou te dar uma colher de chá, hoje, para te ajudar. Aqueles que conhecem vão se lembrar, Números capítulo 21, a Bíblia nos mostra um povo murmurando, para variar, um povo murmurando. Um povo reclamando. Porque povo é povo, irmão. Se o ar-condicionado estiver um pouquinho gelado, vai reclamar. Alguém vai, então mexe no ar-condicionado, vai reclamar que está calor. Povo é povo. O tempo inteiro. E o povo de Israel, no deserto, parece que tirou nota 10 em murmuração. Porque eles sentiram saudade da comida, a lavagem que eles comiam quando eram escravos no Egito. E aqui no capítulo 21 eles estão reclamando, eles estão murmurando. Pois em casa, vá ler. Faça esse exercício, sabe, irmãos, de sair daqui e buscar em Deus o complemento da palavra, lendo os textos que são citados aqui. Eles estão murmurando, eles estão reclamando. E por conta da murmuração, Deus permite brotarem, nascerem serpentes venenosas, ardentes, no meio do povo. Elas começaram a sair do nada. E diz o texto bíblico que elas começaram a picar o povo. E uma vez picado pela serpente, ficava doente e rapidamente morria. Então de repente, dentro de uma tenda, surgiam 2, 3, 4, 5 serpentes. O marido olhava e via então a mulher sendo picada e morrendo, via os filhos sendo picados e morrendo. E para ele não morrer também, ele saía correndo. E aí o desespero foi tão grande que eles foram até Moisés e eles disseram assim: Moisés, por favor, ore a Deus. Sabe, quando a coisa aperta, nessa hora, todo mundo se lembra de orar. Todo mundo se lembra que tem um pastor. Todo mundo começa a se arrepender. Ore a Deus para que Ele nos livre dessas serpentes.
Ore a Deus para que Deus mude essa história na nossa vida. Por favor, faça isso. Ué, mas vocês não estavam murmurando? Mas vocês não estavam reclamando? Mas a gente está arrependido. Moisés então ora ao Senhor. Senhor, o povo está arrependido. O Senhor pode liberar a sua graça sobre o povo, o seu perdão sobre o povo, para que essas serpentes parem de morder, de picar o povo, para que o povo pare de morrer. Deus então responde a Moisés, você não precisa abrir, mas Números capítulo 21, verso 8 diz assim: o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste, quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Deus dá uma ordem para ele: faça uma serpente de bronze, levanta um poste, coloca a serpente num lugar de destaque. A solução vai vir a partir disso. A primeira aplicação prática acerca de Números 21, que eu preciso compartilhar com você nessa noite, é que se o mal está vindo através da figura de uma serpente, Deus, que não deixa nada confundido, vai liberar o bem também a partir da figura de uma serpente. Para quem conhece esse texto, para quem já estudou um pouquinho desse texto, sabe muito bem que esse texto está apontando para Cristo, está apontando para a relação de causa e efeito, está apontando para a relação de doença e cura entre o primeiro e o segundo homem. Deixa eu te explicar. Lá atrás, através de um homem entrou o pecado. Pecado esse que tomou conta da humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A partir de um homem, nós passamos a nascer de uma natureza pecaminosa. Nós passamos a nascer vulneráveis ao pecado. É como se nós nascêssemos dentro de uma casa em que toda a família estivesse infectada pelo coronavírus. É como se nascêssemos vulneráveis ao vírus dentro de uma casa onde as pessoas não estão usando máscaras, onde as pessoas estão tossindo, onde as pessoas estão espirrando perto das nossas narinas. Se você perguntar para algum infectologista, existe a possibilidade dele não ser infectado. Só um milagre, porque se ele nasceu vulnerável ao vírus, se não há nele anticorpos, se não há nele antídoto algum, e se todo mundo à volta dele está infectado, fatalmente ele também será infectado. Esse é o efeito do pecado na vida do ser humano. O ser humano não nasce com pecado. O ser humano nasce sem pecado. E nós cremos que uma criança que morre no ventre da mãe vai para o céu. Uma criança que nasce e depois de um tempo morre sem ter experimentado de um tempo de consciência, vai para o céu. Isso é a prova de que ela não nasceu com pecado, mas ao mesmo tempo ela nasceu vulnerável ao pecado. E no primeiro momento em que ela tiver contato com o pecado, tendo já consciência, inevitavelmente ela cai. Inevitavelmente ela é contagiada. Quantos estão entendendo o que eu estou ministrando? Digam amém. Então isso aconteceu a partir de Adão. E depois de Adão, isso foi acontecendo com todos nós. Então não tem essa assim, Adão pecou e a gente paga por isso. Não, Adão foi só o primeiro a pecar. Foi só o primeiro a estar vulnerável ao pecado. Porque depois dele, todos nós passamos a ter essa vulnerabilidade. Mas, para resolver
uma falha que aconteceu a partir do primeiro Adão, Deus então envia o segundo Adão. A Bíblia chama a Jesus de o segundo Adão. A mesma imagem que representava a falha foi levantada por Deus para representar o conserto. Jesus poderia, no alto da sua glória, estabelecer a santidade e o fim do pecado. Ele teria poder de, lá do céu, estabelecer o fim de Satanás, o fim do diabo, o fim do pecado, e colocar e implantar em nós um antídoto, ou até melhor, ele nem precisaria colocar em nós um antídoto. Se ele acabasse com o vírus, pronto, estamos resolvidos. Só que a guerra não teria sido justa. Seria você errando e ele resolvendo o teu erro. Ele poderia ter dado essa graça a Moisés, mas Moisés cairia como a gente caiu. Ele poderia ter dado essa graça a Pedro, a Paulo, eles cairiam como a gente caiu. Ele poderia ter dado a Elias, a Eliseu, eles cairiam. Eles caíram, como a gente cai. É como se Jesus estivesse no céu, olhando, e pensasse assim: não adianta, no meio deles, nascido de mulher, não tem um capaz de pisar na cabeça da serpente, aquela que sugeriu no ouvido de Adão, de Eva, para que o pecado entrasse na humanidade. Não tem um. João, lá na frente, eita, ele tem uma visão apocalíptica. Ele vê no céu um livro selado, e ele percebe que não tem ninguém com poder de abrir esse livro. O livro do juízo, o livro que acaba com o diabo, o livro que pisoteia o pecado. Oh meu Deus, não tem ninguém. Ele diz: nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não existe ninguém digno de abrir esse livro. Quando ele tem essa visão, ele está incluindo Moisés. Moisés não é digno, Eliseu não é digno, Elias não é digno, Jeremias não é, Isaías não é, Pedro não é, Paulo não é, eu, João, não sou. Não tem ninguém digno de abrir esse livro. E ele começa a chorar, porque parece que não há solução. Mas nesse momento vem uma revelação. A Bíblia diz que um ancião toca nele e diz: olha para lá, João, eis ali o leão da tribo de Judá. E olha que coisa linda. O texto diz: a raiz de Davi, alguém que assumiu forma de servo, que se fez homem. Ele é digno de abrir o livro. Foi uma serpente que picou, uma serpente será erguida. Foi um homem que pecou, um homem será erguido. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, e ele diz: o Senhor decidiu abrir mão da sua glória. Ele assumiu forma de servo, ele se esvaziou. Oh meu Deus, ele fez isso por amor a você e a mim. E ele não só fez isso por amor a você e a mim, para acabar com o pecado, mas ele fez isso por amor a você e a mim, para mostrar que nós temos poder hoje, debaixo do sangue, para fazermos a mesma coisa. Ele se fez homem, porque se ele fizesse isso sendo somente Deus, porque enquanto homem, ele era 100% Deus, mas 100% homem, mas ele poderia
ter feito isso lá do céu, e se fizesse lá do céu, nós não conseguiríamos fazer. Quando o pecado batesse a nossa porta, nós nos renderíamos ao pecado, porque afinal de contas, nós olharíamos para o pecado e diríamos assim: só Deus pode te vencer. Só Deus pode te expulsar. Só Deus tem a capacidade de não te receber. E Ele fez isso lá do céu. Nós aqui na terra somos meros mortais, mas Ele abriu mão da sua glória e se fez como homem para dizer: nunca mais deixe o diabo e o pecado ditar o teu destino, porque debaixo do teu pé está o diabo, debaixo do teu pé está o pecado. Levanta a sua mão e receba essa palavra. Hoje Deus quer que você entenda que o poder dele foi liberado sobre a tua vida também. Uma serpente erguida para vencer serpentes, sobretudo é para te dar autoridade. Autoridade. Sabe, Deus podia nos criar como bonecos, como robôs. Ele poderia ter mandado os anjos fazerem a obra, mas Ele nos chamou, Ele nos levantou. Ele disse assim: o diabo pode estar tentando te convencer de que você não é ninguém, mas eu senti as dores que você sente, eu sofri as tentações que você sofre, eu vivi as lutas que você vive, e eu venci para mostrar que você pode vencer também. Fala para 2, 3 pessoas, diga assim: existe uma força dentro de você que você não consegue calcular. Coloca para mim aí Filipenses 2. Oh meu Deus, esse texto queima no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus. Verso 5, a partir do versículo 5 aí. Nós vamos ler esse texto aí. Olha aí: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Segue, por favor. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. Ele abriu mão disso, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Verso 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Verso 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Você pode dar glória a Deus aí? Verso 10. Louvado seja o nome do Senhor, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Verso 11, louvado seja Deus, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele fez isso para te dar poder, irmão. Ele fez isso para te dar autoridade. Um homem falhou, então um homem veio para resolver isso.